Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais um grande personagem passa aqui conosco, esse bate-papo legal de amigos, como diz o Fábio Seródio, que está também na tela. Olha, isso aqui não é nenhuma entrevista, é um bate-papo de amigos, reminiscências, lembrando de grandes momentos, de gente que fez bem para o esporte, continua fazendo bem para a vida, para o esporte, e tem muita história para contar. Hoje um convidado muito especial. Esse é da minha terra. Você não se meta na nossa conversa, hein, Seródio? Mas ele é do meu time, também não tem essa. Aqui não escapa nada. Vocês estão vendo na tela esse senhor bonito. É o Deodoro José de Almeida Leite. Hoje deve estar com mais ou menos 73 anos de idade. É um cara especial, um dos mais longevos jogadores da história do futebol. Um cara muito legal. Ele é de Piracicaba, eu sou da Moca, então ele está em casa e eu vou deixar a honra de fazer a primeira pergunta para o Deodoro, para o Luiz Carlos Quartarolo, porque eles nasceram no mesmo lugar, a gente tem que respeitar. Então vai lá, Quartarolo, pode fazer a primeira pergunta para o Deodoro. Já falei para você não se meter na nossa conversa, que aqui é Caipiracicabana, na beira do rio. Deodoro, prazer em revê-lo, saudade de você. Você é uma das pessoas que a gente mais respeita, uma das histórias mais bonitas do futebol, né? Um cara que jogou tanto tempo e que a gente nunca ouve falar mal, só bem, né? Ele é uma espécie de Vladimir, né? Um jogador de defesa que não machucava ninguém, jogava muita bola. Deodoro, prazer em revê-los, vejo que você está bem, está bonito. Se tirar o óculos, já vai jogar na nossa lateral esquerda, na zaga, com certeza. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você, Deodoro? Tudo bem. Bom dia, Quartarolo, Seródio. Uma satisfação muito grande participar com vocês aí. Tudo bem, graças a Deus. A gente que convive no meio do futebol, a gente está acompanhando, né? Ontem acompanhamos uma rodada aí do Corinthians, do Flamengo e tal aí. É uma satisfação muito grande falar com vocês. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês aí. Obrigado. Eu quero parabenizar vocês aí, que é isso que o futebol precisa. Olha, Deodoro, tem tanta coisa legal para falar de você, mas eu sou obrigado a lembrar de 1979 para 80, que o gordinho aqui resolveu fazer teste no Juventus e passou. E aí eu Nossa ficava vendo Senhora. os treinos do time titular, que tinha o Deodoro, tinha o Geraldão, tinha o Ataliba, tinha até o Luciano, que jogou no Corinthians. E sabe aquela. Na Rua Javari, a Rua Javari de um lado vai dar para a casinha, que era a concentração, e do outro lado para uma escola, que hoje virou, invadiram aquilo lá. Eu estudei naquela escola, então eu vi o Juventus treinar desde pequenininho. Isso significa que eu conheço o Teodoro de cabo a rabo, de tanto que eu vi o Teodoro treinar e jogar. Cara, você foi um verdadeiro mito para minha juventude e infância, não só porque jogava muita bola, mas pela proximidade. Você era um cara tão educado que cada vez que eu encostava perto de vocês, o único que dava atenção era o Deodoro, sabia, Quartarolo? Obrigado por você ser um cara que você é. Obrigado, viu, Deodoro? Eu agradeço pelas suas palavras. Isso vem da educação, né? Eu acho que a gente lá em Piracicaba, o Quartarolo pode falar muito aí, a família da gente dá uma educação muito rígida, né? Era o respeito. E graças a Deus eu consegui realizar meu sonho de ser um jogador de futebol profissional, quando vim treinar na Portuguesa de Desporto, né? Aí me tornei profissional. E logo em seguida também eu tive uma contusão. Eu tive uma contusão que eu fiquei praticamente 11 meses na Portuguesa de Desporto, machucado. E aí surgiu a oportunidade, através do Milton Buzeto e do Miguel Goleiro, de eu vir emprestado para o Juventus. E aí eu vim emprestado, foi no ano de 1973, e ali começou a minha caminhada através do moleque travesso, né? E esse time que vocês estão falando do Luciano, na minha opinião, foi um dos melhores times do Juventus. O time jogava o Bracali, o Arnaldo, o Cedenir, que infelizmente faleceu faz aí um mês, né? O Deodoro e o Bizinho ou o Paulinho. Começou jogando o Tião, que fez meio de campo com o Rivelino. Depois entrou o Nedo e o Luciano. E o ataque era a Taliba, o César, um garoto que surgiu da categoria de base, né? Hoje ele mora em Santa Catarina. O Geraldão e o Ilcinho. E foi um time muito forte, que era difícil o Juventus perder naquele ano, viu?
Fizemos uma campanha muito boa e isso dá saudade. Ô, Seródio, esse time que ele falou é que a garotada que nasceu depois, e também não tem nenhuma obrigação de ter visto, né? Não viu, nasceu depois. Mas isso que eu falo de cultura esportiva, né? Esse time que você citou, Deodoro, hoje seria time do Corinthians, do São Paulo, seria time para jogar, time grande do Brasil, né? Porque naquela época, o chamado time pequeno era muito forte. O nosso 15 lá em Piracicaba era forte, a Ferroviária. E o Juventus batia nos grandes. Você olha os jogadores citados por ele, né? Jogadores de muito bom nível, né? Jogador de categoria. Ô, Deodoro, você é de Piracicaba. E Piracicaba, numa época, dava muito jogador. Mas você é mais um daqueles que, pelo que eu sei, se eu estiver errado, por favor, me corrija, né? Você não chegou a jogar no 15, né? Não, eu não cheguei a jogar no 15, não. Eu comecei na categoria de base lá da equipe amadora, que era o MAF. O MAF foi um time campeão muito tempo em Piracicabana, né? Campeão amador. E eu surgi nessa equipe aí. Mas o bom da família, eu acho que você lembra do meu irmão, Quartarolo. Pelo menos ouviu falar. O meu irmão era o médio volante que jogou no MAF, ele jogou no 15, chamava Zorinho. Ah, lembro. Bom jogador. Jogou muito. Ele era o bambambam da família, né? Mas eu, graças a Deus, também eu consegui realizar meu sonho e tal aí. Mas esse clube aí que me deu a oportunidade de surgir para o futebol e aí surgiu a oportunidade de vir fazer a peneira no Nacional da capital, mas aí não deu certo e acabei indo para a Portuguesa. Então foi a Portuguesa do Esporte, através do ano de 1967, que me deu a oportunidade de fazer a peneira e onde eu surgi no ano de 1969 na equipe profissional. Só para fechar, viu, Seródio? O MAF, para quem não sabe, é um time amador de Piracicaba. Eu acho que ainda existe, né? Porque realmente o futebol amador em Piracicaba era muito, muito forte. Tinha presença de público, tinha briga também, mas não era briga como de hoje, né? Que os caras morrem. E tinha o Palmeirinha, tinha o MAF. Você é de que bairro lá, o Deodoro? Eu sou da Pauliceia. Pauliceia. Eu sou da Pauliceia. Então lá tinha o MAF, tinha o Primavera, tinha o Jaraguá, tinha o Palmeirinha, o Palmeirinha, o Tigre. O time é um campeonato muito, muito parelho, né? Tinha muitos jogadores de qualidade. Você era perto lá do Risca-Faca? Com certeza. O Risca-Faca é brincadeira. É lá perto do Risca-Faca. É o bairro. É o bairro. Deodoro, eu estava olhando aqui, lembrando de você, as coisas que aconteceram com você, ainda na Portuguesa, eu vi uma foto bonita da Portuguesa jogando contra o Benfica. E além de você, tinha Basílio, Piau, Ratinho, Calegari, Lorico, e até me assustei. Olha o time, rapaz, olha o time. E até me assustei, porque tinha até o Carlos Alberto Torres. Eu não lembrava que o Carlos Alberto Torres tinha jogado na Portuguesa. Você lembra desse jogo contra o Benfica, Deodoro? Lembro. Isso aí foi a inauguração do estádio. Do Canindé? Inauguração do estádio do Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Então, o que aconteceu? Com a programação da festividade, então veio o Benfica, veio vários times lá de Portugal. Tinha até aquele time lá que tinha faculdade, que o pessoal usava... Como é que era, meu Deus? Coimbra? De Coimbra. Então, pelo menos ficou mais ou menos uns 10 dias realizando jogos. E também teve o Rivelino que jogou. Então, o que aconteceu? Nesse dia que nós jogamos, nesse jogo que nós fizemos contra o Benfica, a Portuguesa perdeu de 3-1. Né? Porque o que aconteceu? Nós fizemos uma pré-temporada com o João Avelino, e o preparador físico nosso era o João Paulo Medina, que estava começando. E nós fizemos um trabalho muito forte, entendeu? E no começo de temporada, e nós pegamos o Benfica, que estava encerrando a temporada. Então, cada jogador de nome de outras equipes homenageava a Portuguesa defendendo a camisa da Lusa. Então, nesse jogo contra o Benfica, o Carlos Alberto iniciou o jogo, né? Depois ele saiu, eu entrei, mas nós perdemos de 3-1. O Benfica era um timaço. A Portuguesa também era um time forte.
Mas só que estava em início de temporada, e isso também prejudicou a gente. Mas o importante foi que foi uma festa bonita, e a Portuguesa realizou uma grande campanha naqueles festivais que teve lá nesse ano. Que coisa Olha como bonita, que hein, é. Quartarolo? Não, isso que eu ia falar, né? Hoje seria impraticável, porque eu me lembro que os jogadores de outros times, o Rivelino realmente jogou com a camisa da Portuguesa, o Jogou. próprio Carlos Alberto Torres. Hoje seria impensável isso, né? Essa briga que está, essa rivalidade idiota, né? A torcida organizada ia querer matar o cara se veste a camisa de outro clube, certo, Deodoro? Hoje é complicado. Inclusive, há muito tempo eu vi uma entrevista do Zico, né? O Zico falando que ele também vestiu a camisa do Vasco. Verdade. E é uma rivalidade, porque eu posso dizer isso aí, porque eu joguei 1 ano no Vasco. Né? E a gente sabe como é que é essa rivalidade de Flamengo e Vasco aí. Agora, Deodoro, ainda a respeito disso... Deixa eu acabar de responder. O Pelé também jogou com a camisa do Flamengo. Sim. Nesse Pelé dia jogou do com a camisa do Pelé eu Flamengo, joguei. jogou com a camisa do Vasco. O Não Pelé tinha com a problema. camisa do Flamengo eu vi no estádio, no Maracanã. Será? Sim, Você não está senhor. mentindo, não? Não, senhor. Quartarolo, eu vi, você conhece a minha carreira como profissional, mas como moleque, eu não sou corintiano, fui em 76 na invasão no Maracanã, eu virei flamenguista, porque na década de 70 me levaram para o Maracanã pela primeira vez, foi Flamengo e América. No Flamengo jogava o grande jogador era o Merica, não sei se vocês lembram do Merica. Volante. O tal do Zico estava começando a carreira. Aliás, nesse jogo, que eu fui assistir pela primeira vez no Maracanã, Flamengo 1, América 0, gol de pênalti do Zico, que era um molequinho. Essas coisas acontecem na vida do artista, pode ter certeza disso. Agora, o Deodoro, ainda falando a respeito de Portuguesa, você falou da contusão. Como que foi essa contusão? Essa contusão, na verdade, o maior culpado fui eu. Por quê? Nós tínhamos um preparador físico que na época, lá na Portuguesa, né? O Wilson Bulgaribe. E ele, quando... Porque, na verdade, eu, quando subi na Portuguesa, eu era zagueiro central. E aí nós fomos requisitados 5 jogadores para treinar na equipe profissional. E a Portuguesa, como não tinha campo, e a gente treinava na Escola de Educação Física da Polícia Militar, ali na Cruzeiro do Sul. Né? E esse Wilson Bulgaribo, o preparador físico, ele sempre falava para mim, Deodoro, você é um garoto que tem um vigor físico muito forte, então procura sempre aquecer bem para não ter um problema muscular, porque você tem tendência para isso, né? Principalmente quando a temperatura cair, se você não aquecer bem, você corre esse risco. Você vê, ele falou isso aí foi em 1969. E esse jogo que eu machuquei foi no jogo Portuguesa e São Bento e Sorocaba, no campo do Palmeiras. Né? E a nossa equipe estava o Leivinha, o Ivair já tinha ido para o Corinthians, mas o Leivinha não tinha ido ainda para o Palmeiras. E nós estávamos jogando no Parque Antártica. Começou o jogo, Quartarolo. Eu fui cruzar a bola para o Leivinha e eu senti aquele puxão na perna. Mas eu estava com 18 para 19 anos, então vamos embora. Nunca tinha passado por isso, né? E nessa altura tinha 10 minutos de jogo, estava 1-0 para o São Bento. Aí eu peguei e fui para o vestiário, conversei com o doutor, né? Na época era o doutor Sena Manso. Eu falei para ele que eu estava sentindo uma dorzinha na virilha, mas ele falou, não, isso aí, volta lá, tenta voltar a jogar e tal. O garoto novo também não queria ceder o lugar, né? Eu tinha entrado no lugar do Zé Maria, que estava aquela briga para ir para o Corinthians. E aí eu voltei. Quando eu toquei na bola de novo, que fui cruzar para a Leivinha, aí acabou de abrir a musculatura. E naquela oportunidade, o condicionamento físico, a equipe de médico, não tinha esse recurso que tem hoje, né? Hoje a contusão mais grave no jogador de futebol é ligamento cruzado.
E eu tive, naquela oportunidade, eu tive desgarramento do músculo adutor. E a medicina não era avançada, principalmente no futebol, como agora. E eu fiquei 10 meses machucado. Porque o Jovelino queria que eu jogasse, eu voltava a treinar, batia na bola, sentia. Bom, no fim eu peguei e fiquei 10 meses machucado. Aí foi aí que surgiu, quando eu recuperei, surgiu a oportunidade de eu ser emprestado para o Juventus, através do falecido goleiro Miguel. O Milton Buzeto era o treinador, também de Piracicaba, né? Uhum. Aí eu morava na Vila Prudente, fui com o Miguel lá o Miguel tinha ido para a Portuguesa, e aí nós passamos lá na Javari, que era o caminho, né? Nós pegava para ir para a Moca, para ir lá para a Vila Prudente. E aí, nessa altura, fomos lá, chegamos lá, o Milton Buzeto perguntou se eu não queria ir emprestado para o Juventus, para me recuperar. Eu falei, não, eu vou. E foi aí que surgiu a minha caminhada para o Moleque Travesso. Foi assim. Que legal, né? Que bela história. Ô, Deodoro, você na Portuguesa, você disse que ficou até 73, né? Na Portuguesa. Na Portuguesa, eu cheguei na categoria de base para fazer a peneira em 1967, subi no profissional no começo de 69 e fiquei até 1973. Então, quando eu fui emprestado para o Juventus, eu fui com o passe estipulado. Porque logo em seguida o Juventus fez uma excursão para a Europa e nessa excursão foi muito bem. Na volta, a Portuguesa não queria vender mais, só que estava com o passe estipulado, e aí o Juventus foi e depositou e comprou meu passe. Ah, que legal. O que eu queria complementar é o seguinte: você viu nascer o Enéas para o futebol, um cara que eu achava genial? O Enéas, é lógico que todas as pessoas, principalmente a que a gente conhece, parentes, essas coisas aí, quando falece, é uma dor muito forte no coração da gente, né? Mas o Enéas, eu conheço o Enéas desde garoto, porque apesar dele, o Enéas era 4 anos mais novo do que eu. Só que eu não saía da casa dele, porque ele morava ali perto do Serra Morena. E quando o treino nosso começava, era 1h da tarde, através do seu Nena, o Brandãozinho, esse pessoal que dava treino. E o Enéas, naquela oportunidade, ele já tinha 12, 13 anos e ele já demonstrava que ele ia ser um grande jogador, né? E, infelizmente, o Enéas teve aquele acidente lá, a falecer, mas é um amigo da gente que a gente tem uma saudade muito grande, porque, além dele ter sido um fora de série, ele era um amigo inesquecível, o Enéas. Então, toda vez que a gente fala de grandes amigos que nos deixaram, eu cito o nome dele, porque, além dele ser um grande jogador, era o meu irmão mais novo. Poxa. O Enéas, um ícone, que vestia a camisa da Portuguesa, gênio, vestia a camisa do Palmeiras. Agora, Deodoro, você estava contando a história da tua ida para o Juventus. Quer dizer que o Zé da Farmácia foi mais esperto do que a Portuguesa para contratar você. O Zé da Farmácia, para quem não sabe, o José Ferreira Pinto, que foi presidente da Portuguesa, era o dono do Juventus, desculpa, era o dono do Juventus. Quer dizer que o Zé da Farmácia foi mais esperto que a Portuguesa? Porque quando surgiu a oportunidade de eu ser emprestado, a Portuguesa, o Juventus, o doutor José conversou com o presidente da Portuguesa para vir com o passe estipulado, né? E aí meu passe veio estipulado. E quando nós fizemos a excursão, e na excursão eu fui muito bem, aí aconteceu quando voltou, o Juventus foi lá, depositou e adquiriu meu passe. É lógico que naquela oportunidade, os jogadores de futebol, o Quartarolo pode dizer aí, né? Não ganhava tanto dinheiro como ganha hoje, né? Não era, o futebol não... O clube tinha que viver de renda, tinha que dar renda, e principalmente o Juventus. O Juventus, naquela oportunidade, era um clube que se dava bem porque tinha sócio. Eu cheguei a jogar no Juventus, acho que no ano de 80, 81,
O Juventus chegou a ter 150 mil sócios pagantes. Né? Então, era um time que não dependia do futebol para sobreviver. Mas hoje não, né? Hoje já é complicado, porque hoje o futebol está muito caro e os clubes têm que achar uma maneira aí de saldar suas dívidas aí. Você vê que todos os clubes, a maioria dos clubes, tudo está devendo aí. Mas eu cheguei a pegar o Juventus com esses 150 mil sócios pagantes. Então, era um clube que pagou sempre em dia, os jogadores ou os seus funcionários recebiam o pagamento dia 10, dia 25 era vale. Juventus ganhava um jogo, na segunda-feira saía o bicho, entendeu? E eu tive a felicidade, né, de jogar num clube que sempre teve grandes equipes, né? E você vê que eu passei no Juventus durante 12 anos e 10 anos fui capitão da equipe. Sim. Eu perguntei ao José da Farmácia, José Ferreira Pinto, porque ele era duro de negociar. Se o cara aparecia muito bem no Juventus e os caras queriam contratar ele, o Zé Ferreira dava um jeito de amarrar o sujeito. Não vendia de jeito nenhum. Era fácil negociar com José Ferreira Pinto, Deodoro? Era muito difícil, viu, Seródio, Quartarolo? Era difícil por quê? Porque naquela oportunidade, naquela década lá de 70, poucos jogadores se davam o luxo de ter empresário. Você pode enumerar. Quem cuidava do Rivelino era o pai dele. Mas você contava nos dedos. Hoje não, né? Hoje um moleque de 12 anos ele tem um escritório que cuida da carreira dele. E lá no Juventus era assim. O Juventus fazia o contrato de dezembro a dezembro. Ele chegava, numerava as categorias A, B, C e tal, e falava assim, olha, essa categoria aí dos caras de nome aí, eles vão ganhar isso aqui por um ano, é pegar ou largar. Entendeu? Então, era assim, o Juventus. E o doutor José era duro, né? Ele era um cara que ele tinha uma capacidade de gerenciar na mão. Você vê que, na minha opinião, depois que ele faleceu, o Juventus está tendo um problema que vai ser difícil superar, não é fácil, né? Mas eu agradeço sempre a Deus, porque eu joguei em grandes equipes. Eu comecei na Portuguesa, joguei no Juventus, joguei no Vasco da Gama com o Roberto Dinamite, joguei no Guarani com o professor Diego Lameiro, em 76, e joguei no Curitiba, em 78, onde ganhei a bola de prata, de quarto zagueiro. E também eu não posso deixar de citar também, porque foi duas equipes que me fizeram melhor também, né? Que era o Nacional da capital, quando estava parando de jogar, e em Garça. Né? Em Garça também eu joguei. Tem muitos jogadores que não gostam talvez de citar, porque jogou nas equipes assim que não tenha tanta moral, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus por também ter. Eu joguei um ano em Garça e joguei 8 meses no Nacional. Então, também faz parte dos meus currículos essas duas equipes aí. Quem está nos vendo, nos ouvindo, né, Deodoro? Quando você fala assim, naquela época era difícil, só para explicar, né? Naquela época, mesmo o jogador sem contrato, ele continuava sendo do clube, né? Então, você não era como hoje, acabou o contrato, 6 meses antes do fim do contrato, o cara pode fazer um pré-contrato, né? Na sua época não era assim, né? Você ficava preso. Você ficava preso. Você vê que, se você puxar o histórico do Juventus, aquele que foi treinador, ele jogou no Juventus, treinou Juventus também, e foi treinador, Quartarolo, da seleção da Argentina, que surgiu o Maradona. Menotti. O Menotti. César Luiz Menotti. O Menotti, ele ficou com o passe preso no Juventus. Então, o doutor José sempre falava, se não renovar, eu vou deixar igual o Menotti aqui pendurado. Entendeu? Mas, então, era assim, né? A lei favorecia também. Hoje, não. Hoje, o jogador, ele, quando falta, acho que 6 meses para terminar o contrato dele, ele já pode fazer uma opção de pegar e assinar com outro, né?
E naquela época a gente não teve essa chance não de pegar e escolher, porque eu tenho certeza que se fosse igual hoje, muitos dos jogadores daquela época estariam numa situação muito melhor do que vive hoje, né? Com certeza. Você chegou a jogar com o Menotti, ô Deodoro? Não cheguei a jogar, não, mas joguei contra, né? Eu estava na Portuguesa, foi uma partida amistosa. É um grandão, estava de jogar de centroavante, uma coisa, ele jogava lá na frente, era bom jogador, não era bobo, não. Argentino, né? Argentino, Quartarolo, dificilmente você vai ver um argentino ruim, né? É igual o brasileiro, né? Se ele não for bom tecnicamente, mas na raça ele supera. Escuta, deixa eu contar uma história aqui que é maravilhosa, que o Deodoro participa. O Juventus sempre foi a asa negra do Corinthians. Sim. A gente brincava que era o clássico da Zona Leste. Corinthians e Juventus, os corintianos ficavam pé da vida com esse negócio de clássico contra o Juventus. Mas em 1981, Corinthians e Juventus estavam disputando uma vaga para a fase final do Campeonato Paulista. E aí aconteceu um pênalti a favor do Corinthians. Você lembra quem foi o cara que evitou que o pênalti fosse batido? Esse jogo aí, eu era capitão da equipe. E o pessoal fala que quem não deixou bater o pênalti fui eu. Não foi bem assim. O que aconteceu foi o seguinte. Esse jogo, nós estávamos jogando no Pacaembu e era um jogo que estava muito complicado. E quem estava apitando, Emílio Marques Mesquita. Ah, que beleza. Então, o que aconteceu? As duas equipes estavam fazendo... Teve um momento do jogo que as duas equipes estavam fazendo cera. É lógico que o Juventus ia fazer mais cera. O Corinthians tem o Sócrates, tem um baita de um time, Vladimir, Zé Maria, esse pessoal todo aí. E aí, quando deu, acho que 43 minutos, Quartarolo do segundo tempo, 43, 44, cheguei no Emílio e falei, Emílio, já deu tempo, acaba o jogo aí, velho. Né? Não, vocês fizeram cera, eu vou dar mais uns 4 minutos de desconto aí. Bom, aí o que aconteceu? O goleiro do Corinthians, naquela oportunidade, era o César, um baixinho. Lembro Depois dele. jogamos junto no Juventus. Ele bateu, ele pegou na bola e deu o balão para frente. Aí o que aconteceu? Disputou a bola. Acho que foi o Cedenir, o Sócrates e o goleiro Rafael, que veio do Inter de Porto Alegre. E aí ele foi proteger e o Sócrates chocou com ele e ele deu pênalti. Só que quando ele deu pênalti, o que aconteceu, Quartarolo? Naquela oportunidade, nós tínhamos o Geraldão, nós tínhamos o Ilcinho, nós tínhamos... Eu não lembro se o Luciano ainda estava. Não estava. 81, não. Não estava, né? Ele estava em 79. Não. E aí, saiu o pênalti. Aí o Geraldão com o Ilcinho chegaram e falaram assim, nós não vamos deixar bater o pênalti. Aí o Emílio chegou para mim e disse, Deodoro, você é o capitão, como é que vai ficar? Aí eu peguei e fui consultar o Candinho, que era o nosso treinador. Eu falei, chefe, e aí? Vocês resolvem aí. Entendeu? Aí vai daqui, vai bater. Ele falou assim, vou esperar mais 15 minutos. Se não deixar bater, vai para a federação que resolva. Tudo bem. Aí não deixamos bater o pênalti. Aí fomos para o vestiário. Quando nós chegamos no vestiário, Quartarolo, tinha um diretor do Juventus, que ele chegou e falou assim, vocês fizeram certo, não deixar bater o pênalti, porque não foi. Só que aí, depois, quando passou mais ou menos uns 2 dias, o doutor José queria descontar de nós o dinheiro da renda. Quer dizer, quando não deixamos bater, vocês fizeram certo. Aí, quando passou uns 2 dias, falou assim, vamos descontar de vocês a renda. Mas não descontou, não. Ele não fez isso, não. Mas eu acredito que o Juventus perdeu os pontos. E o Corinthians acabou classificado. O Corinthians acabou classificado, se eu não me engano, acabou campeão. Em 81. 89. Em 81,
81 não foi o São Paulo? 81 foi São Paulo. Mas desculpa, aí foi um erro meu. 81 foi São Paulo. Mas que o Corinthians passou para a fase seguinte da competição, passou. E era até natural, né? Porque realmente vocês não deixaram bater o pênalti. Mas olha, que história, né? O futebol era diferente mesmo, aquela coisa toda. Ô, Deodoro, de Piracicabana para Piracicabana envolvendo um outro Piracicabano. Qualquer time aí que jogue fechadinho, a gente fala assim, lá Milton Buzeto. Tem um monte de técnico que acha que inventou isso, e na verdade o Milton Buzeto tinha um esquema de jogar, e a saída de bola dele era muito rápida e matava o adversário. Hoje dizem que é moderno, né? O Milton Buzeto era retranqueiro mesmo? Então, o Guardarolo, o que acontece é o seguinte, é que o pessoal fala assim, mas vocês só jogavam atrás. Não é que só a gente jogava atrás. É lógico que o pessoal vai falar assim, você é um cara saudosista, mas tudo que é bom a gente tem que ter saudade. Sim. Né? Tudo que é bom você tem que ter saudade. Na época nossa, na década de 70, o futebol brasileiro era tudo homenageado por Deus. Por quê? Todas as equipes, qualquer equipe que você fosse jogar grande, se você fosse jogar em Araraquara, para você empatar, era pelo amor de Deus, porque além dos caras, a Ferroviária ter um timaço, era muito difícil você ter um resultado positivo lá em Araraquara. Contra a Ponte Preta, você ia jogar contra o Palmeiras, você tinha Leivinha, você tinha o Ivaí, o Ivaí não, você tinha o Odimir da Guia, você tinha o Dudu, o Leão, o Luiz Pereira, só timaço, não dava para você jogar de mano. Então, o que o Milton Buzeto fez? Ele montou um time que, na época, jogava Bernardino, Chiquinho, o Carlos, o Guas, e eu jogava de lateral esquerdo. Porque quando eu fui para o Juventus também, quando eu cheguei no Juventus, o Juventus tinha vendido o Osmar para o São Paulo. O Quartarolo deve lembrar bem. Lembro, lateral. E jogava de lateral esquerdo lá na Moca. O Osmar que chutava forte. Infelizmente, teve muitas contusões na perna lá no São Paulo, não pôde mostrar o futebol que ele tinha condição de mostrar. O meio de campo jogava a Brida, o Maurinho e a Dinan. Né? Porque quando eu cheguei lá no Juventus, o Brecht tinha acabado de ser vendido para o Santos. E o ataque jogava Luiz Antônio, o Adinan era a ponta de lança, o Vanderlei e o Ziza. Nosso time era bom, porque o pessoal fala assim, mas você jogava atrás. Nós sabíamos defender. Sem falsa modéstia, a gente não tomava gol fácil assim, do jeito que esses caras tomam hoje aí. Por quê? Porque a gente treinava, o Milton Buzeto cobrava os treinamentos. Entendeu? Então, você vê que nós passamos em 73, jogando contra a Pelé, que nós empatamos no Pacaembu 0-0, nós passamos 12 partidas invicta. E vou falar aí, nós tínhamos uma chance muito grande de disputar o título de 73 no lugar da Portuguesa. Por quê? Nós fomos jogar em Araraquara, juiz Emílio Marques Mesquita expulsou o Vanderlei, expulsou, acho que é o Ziza, e como eu era emprestado da Portuguesa, o Quartarolo deve lembrar desse jogo, um jogo domingo de manhã no Pacaembu, que a Portuguesa ganhou de 4 do Juventus. Nós jogamos sem 4 titulares. Então, nós tínhamos uma chance muito boa de passar a Portuguesa e disputar com o Santos. Mas foi que jogou Portuguesa e Santos no título de 73. Mas a gente treinava muito e não dava para você. Nós vamos jogar de mano contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Eles tinham jogador de muita qualidade que podia decidir o jogo. E também você jogar da maneira que a gente jogava, você tinha que treinar. Né? E nós treinávamos muito bem para isso. Mas era uma retranca, assim, principalmente contra o Corinthians. Sobrava a chance para o Juventus ia lá e não tinha jeito.
Deixa eu só fazer uma correção aqui. Em 1981 foi mesmo o São Paulo campeão. Foi naquele jogo que o Serginho fez um golaço contra a Ponte Preta no Morumbi. Isso. De noite. Aliás, o Serginho fez gol no primeiro e no segundo jogo. Mas eu quero lembrar de um time aqui. Eu vou dar o nome do time e o Deodoro vai me dizer o que esse time conquistou. Carlos Pracidelli, Nelsinho Batista, Deodoro, Nelson e Bizi. Ok? Mais Paulo Martins, César, Gatãozinho e Sidney. Liu, depois o Bira, e o técnico era o Candinho. Vai fazer 40 anos que esse time conquistou alguma coisa. Você lembra o título, Deodoro? Taça de Prata, 83. Parque São Jorge. Nós jogamos lá contra o CSA, lá em Maceió. Perdemos, se eu não me engano, acho que de 3-1. Eu não joguei, porque eu tinha machucado o pé. O Juventus treinava no campo da TV Cultura. E nós fomos fazer o coletivo e eu machuquei o pé. E aí, mas eu viajei lá para jogar contra o CSA. Mas aí eu fiz o teste e não deu para passar, entendeu? Aí eu não joguei. Perdemos lá de 3-1 e nós tivemos que ganhar aqui. Então, os 2 jogos foi no Parque São Jorge. Nós ganhamos no domingo 3-0. 3-0. E tinha 3 come, viu, Quartarolo? Para torcer. 3 come e eu fui de ônibus elétrico, desci na Celso Garcia e fui a pé. Tinha come lá que ele não... Era os torcedores nossos. E aí chegou no domingo, nós ganhamos de 1-0. Quem fez o pênalti foi o Jacozinho no Nelson Batista. E quem bateu foi o Paulo Martins. Ganhamos de 1-0. Você sabe que nós entrevistamos o Jacozinho aqui e eu esqueci. Esse é o mesmo Jacozinho? É o mesmo Jacozinho. Puxa vida, esqueci de agradecer o pênalti que ele cometeu. Ele que fez o pênalti. Aí o Paulo Martins foi lá, bateu e nós ganhamos de 1-0. Olha os caras que ele está falando, Seródio. O Nelsinho Batista, que era o Nelsinho só na época, né? Hoje um grande treinador, foi um grande jogador, vencedor na Ponte, no São Paulo, no Santos e no Juventus. Eu fiz esse jogo, né? Esse jogo eu trabalhei nesse jogo. Eu não, estava na arquibancada. Aliás, na hora que invadiram o campo, eu tentei entrar, mas não deixaram. É que você era muito gordinho, não passava na porta ali, era muito estreito. Mas você lembra da invasão, né, Deodoro? Lembro. Agora, eu lembro da invasão, pô. E nós com um fio no campo, que não tinha esse negócio aí de microfone sem fio ainda. Não tinha essa tecnologia de agora, não. Não, a gente entrava no vestiário, era outro tempo. O Deodoro, você falou um cara aí, por exemplo, que eu não vou dizer que ele era o Beckenbauer, ele não era mesmo. Mas se o Paulo Martins joga hoje, é a seleção brasileira, né, o Deodoro? O Paulo Martins, a hora que eu joguei com grandes jogadores, hein? Eu, na minha opinião, eu lembro porque ele estava emprestado no São Bento de Sorocaba. E como eu era o capitão do Juventus, então eu trocava muita ideia com o Candinho, né? Aí, quando o Candinho chegou no Juventus, aí chegou um dia, ficamos conversando com ele, ele falou, Del, eu vou trazer um volante magrinho, mas o que joga é brincadeira. E foi o Paulo Martins, entendeu? Eu lembro que o Paulo Martins falava para mim assim, ô Deodoro, eu na frente da zaga, aqui você vai jogar até os 40 anos. Jogou demais. Mas não era só defensivo marcando, ele tinha muita qualidade, a saída de bola. Muita qualidade, não errava passe, posicionava muito bem. Hoje diriam assim, Deodoro, volante moderno. Moderno para hoje é quem sabe jogar. Imagina o Paulo Martins, o Dudu, o Clodoaldo, o Dino Sandi. O que esse cara eram, então? Esse cara era moderno na época. Pelo amor de Deus. É um negócio fantástico, né, Seródio? Olha os nomes, cara. Deodoro, você jogou no Vasco da Gama com o Roberto Dinamite. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da tua passagem no Vasco da Gama. A minha passagem pelo Vasco foi o seguinte. Quando o Milton Buzetto ele foi para o Corinthians, em 75, então foram ele e o Brida. O Brida foi como preparador físico e o Milton Buzetto como treinador.
E eu lembro que nós fomos treinar lá na Javari, e aí o Milton Buzeto me chamou. Ele chegou para mim e falou assim, ô Deodoro, eu estou indo para o Corinthians e eu vou pedir a sua contratação. Ainda ele falou para mim, você sabe que lá é meio complicado, porque você vê, tem o Zé Maria, tem o Vladimir. Eu falei assim, mas eu não jogo só de lateral, né? Eu jogo também no miolo de zaga. Futebol é tudo questão de oportunidade. A gente respeita, mas a gente também tem que acreditar na gente. Aí ele pegou e falou para mim assim, ó, eu vou me apresentar lá no Corinthians e tal, e vou pedir a sua contratação. Eu peguei e falei assim, ó, tudo bem. E um dos dirigentes do Juventus naquela oportunidade era o Américo Egídio Pereira, porque o doutor José tinha pedido licença e ele foi ser diretor lá da antiga Sunab. Era um negócio do governo aqui. Então, quem estava dirigindo o time do Juventus e tal, na direção, era o Américo Egídio Pereira. Aí, o que aconteceu? Foram até conversar com os dirigentes do Juventus. Mas o Juventus pediu muito. Um exemplo, né? O Corinthians dava 5 milhões, o Juventus queria 10, 15. E aí eu fui conversar até com o dirigente. Falei, mas por que vocês estão pedindo isso aí? Não, o Corinthians tem dinheiro. Bom, aí não deu certo, o Corinthians desistiu, aquele negócio todo. Eu estou em casa. Aí eu recebi um comunicado que eu tinha que vir na Javari, que o seu Américo Egídio Pereira queria falar comigo. E foi engraçado, Quartarão, que o seu Américo era um português nato mesmo, né? Falava muito rápido. Aí eu cheguei e falei assim, seu Américo, vamos fazer o seguinte, vamos entrosar aqui nós aqui. O senhor está falando muito rápido. Ele pegou e falou assim, não, o negócio é o seguinte, o Vasco quer levar você. Eu falei, tudo bem, mas eu vou estipular lá quanto que vai sair o valor do meu passe. O valor do seu passe vai ser, um exemplo, 4 milhões. Eu falei, pô, mas 4 milhões. O Corinthians dava 5, vocês não quiseram vender e me emprestam o Vasco, estipula o passe no valor de 3 milhões. O Corinthians dava 5, vocês não quiseram vender. Bom, peguei e fui para o Vasco. Fui emprestado e no Juventus tinha o Antoninho, o ponto esquerda, ele já tinha passado pelo Vasco. Aí eu lembro que ele pegou, me chamou e falou para mim assim, ô Del, você vai para um time de Colônia, né? Vasco. É um timaço, sempre fez campanha boa. Mas é o seguinte, ó, procura sempre ter uma amizade com o cara que é ídolo do time. Só que naquela oportunidade lá, Quartarolo, eu sou mais velho do que o Roberto Dinamite. Eu, quando fui para o Vasco, eu tinha 25 anos. E o Roberto Dinamite tinha 21. Então, quando eu cheguei lá, fui emprestado, aquele negócio todo, assinei contrato, e o treinador é o Marlo Travalini. O Marlo Travalini que pediu a minha contratação. Peguei e fui. Aí, eu tive a oportunidade, peguei e fui bem. Teve um jogo que sempre a gente assiste aqui, Vasco e Flamengo, e nós ganhamos de 4-2, eu fui o primeiro gol. Mas só que participei mais 2, bati o escanteio, aquele negócio todo. Nós ganhamos de 4-2. E eu peguei uma amizade com o Roberto, porque o Roberto ele era garoto, mas era ídolo naquela oportunidade. Ele estava com 20 anos, ele era ídolo. E ninguém gostava de ficar no quarto com ele, porque o telefone dele não parava. Todo mundo queria camisa, aqueles negócios todos. Aí ele pegou, me chamou e falou assim, ô Negão, ô Deodoro, o negócio é o seguinte, fica comigo no quarto, eu vou ficar sozinho no quarto. Aí eu peguei e fiquei com ele, entendeu? Já lembrando daquilo que o Toninho tinha me falado. Então eu peguei amizade com ele. Ele é sensacional. Quem não tem amizade com o cara pode pensar, o cara é ídolo, o cara é diferente. Não. O Roberto é um cara de coração. Inclusive, nas minhas orações, eu peço para Deus para
dar uma força para ele, que tá muito doente, né? O Roberto. Mas saiu do hospital já, graças a Deus. Então, mas é um cara que merece tudo. Tudo de bom esse cara merece. Eu lembro naquela oportunidade, ele tinha casado há muito pouco tempo, né? Com a Jurema? Com a Jurema, que era mais velha e tal. E ele tinha problema com a família, que a família não queria, porque ele era um garoto de 21 anos e tal, e teve esse problema normal. E ele um dia ele falava para mim, ele falava que a família dele não queria que ele tivesse qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa de mais idade, né? Mas tudo aquilo que ele tinha em termos assim, de conquista, de conseguir as coisas, de ter ido lá para o Barcelona, essas coisas, ele devia a ela. Você vê que ela faleceu, teve um problema renal, né? Que fez transplante de rim, mas não deu certo. E ele cuidou do filho dela. Então, esses dias eu via ele, não estava legal, mas estava no hospital, aquele negócio todo, né? E a gente pede para Deus, para que Deus dê saúde para ele, porque é um cara que merece. Eu admiro demais o Roberto como jogador, como gente. Você falou de um cara maravilhoso. E tem um outro cara que é da época dele, que jogava no Flamengo, que é o Zico, né? Os dois se entendem maravilhosamente bem. Também conheci o Zico fora de série. Fora de série. E eles eram rivais, mas fora do campo, né? Rivais esportivamente. E esses caras, o Zico jogava num time maravilhoso, um time extraordinário. E o Roberto Dinamite jogava num time bom, mas não era igual ao Flamengo. Não. Mas o Vasco se rivalizava com o Flamengo por causa do Roberto. O Roberto e o Zico eram os ícones do Rio de Janeiro, né? E Com daí certeza. todo mundo acha que o Roberto era só um goleador. Mas ele jogava muita bola, né? Ele batia falta como ninguém. Jogava muita bola. Você veio aqui na Portuguesa, jogou muito. Pô, jogou demais. Então, por falar em jogar demais, Deodoro, é verdade que aquele tal de Pelé é coisa construída pela imprensa, não jogava nada? Você enfrentou ele algumas vezes, né? Então, Quartarolo, sempre vai ter esse tipo de discussão, né? Eu acho que tem... Eu falei brincando, viu, Deodoro? eu agradeço a Deus, porque ele me deu a oportunidade de jogar contra o Pelé. E quando eu joguei contra o Pelé, eu tinha 20 anos. Né? E essa discussão continua. Porque o Pelé jogava na época que amarrava cachorro com linguiça, o zagueiro não jogava nada, e se jogasse hoje ele ia ter dificuldade para fazer os gols que ele fez. Eu não tenho dúvida de dizer, se o Pelé joga hoje, ele fazia 2.000 gols. Por quê? Só que quando faz a comparação do Pelé, o Maradona, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o pessoal não analisa do outro lado. Essa aí de jogar com a chuteira, com prego, eu cheguei a jogar. Eu joguei. Você quer ver, Quartarolo? Já deve ter acontecido com você quando era criança. Eu sempre faço essa pergunta para qualquer tipo de pessoas que gostam de falar do futebol. Eu falo assim, já chegou a acontecer de você ver um amigo seu, pelo menos um conhecido, ele jogar descalço, arrebentar com o jogo, e quando botar chuteira ele não jogar nada? Um monte. Muito, né? Quanto pesa a chuteira do Neymar hoje? Nada. 80 gramas. Então, teoricamente, esses caras que não jogavam por causa do peso da chuteira, hoje ele tem o acesso de jogar. Eu joguei no Juventus, pegando aquela sola de chuteira, que era de plástico, pesava 3 quilos cada pé. Cada pé. Então, eu era um jogador que jogava com 78, 79. Não vamos até exagerar. 5 quilos, os dois pares de chuteira, eu entrava com 84. Você concorda que se eu com 79 eu produzi de uma forma, com 84 eu vou produzir de outra. Entendeu? Então, naquela época não tinha câmera, né? Não tinha VAR. Não tinha o VAR. E outra coisa, se ia jogar em qualquer cidade aí,
tinha 2 policiais que não queriam encrenca para se dar bem na cidade. O jogador dava cotovelada nos caras aí. Não tinha câmera, não tinha nada. Então, eu, sinceramente, eu acho que se o Pelé jogasse hoje, ele faria mais de 1.500 gols. E a mesma coisa, o pessoal vai falar assim, daqui 20, 30 anos, o pessoal vai falar assim, mas o Messi não jogaria hoje. O Neymar não jogaria hoje. Joga sim. O cara joga. O bom é bom sempre, né, Deodoro? O bom é sempre bom, Quartarolo. É. Quando vocês começaram na crônica, vocês tinham uma dificuldade que hoje não tem. É. Olha como nós estamos falando aqui. Hoje não tem. É mais fácil. Hoje o time vai jogar em Rio Preto, ele vai de avião. Nós íamos com o Juventus da Aviação Breda, quebrava o ônibus, nós ficávamos esperando o outro ônibus chegar. Hoje não, pô. Hoje o jogador... Tudo... Será que o Ayrton Senna não corria hoje? Corria. Pelo amor de Deus, pô. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que nós estamos chegando no final do programa. Eu não quero deixar passar batido, não. Porque, assim, se você vê a história da bola de prata, da placar, aí ganha um monte de cara que é bom pra caramba. O Deodoro já ganhou porque era bom pra caramba. Mas ele ganhou com a camisa do Curitiba, cara. E isso que precisa ser ressaltado. Que ganhar com a camisa do Flamengo é fácil. É, mais fácil. Do Corinthians. Mas o Deodoro ganhou com a camisa do Curitiba. Eu queria que você falasse sobre essa bola de prata, Deodoro. Então, essa bola de prata foi o seguinte. Eu estava no Juventus e foi emprestado para o Curitiba. Né? E o Curitiba, o treinador era o Chiquinho. O Chiquinho era um gaúcho. E o Quartarolo deve lembrar bem que eu joguei contra aquele Luiz Fernando, o centroavante do América, canhoto, um loirão, um dos primeiros que foi embora para os Estados Unidos. Isso, bom jogador. E o Chiquinho era o treinador do América naquela época, acho que foi em 74. E eu joguei muito bem e tal. Então, quando eu fui para o Curitiba, o Chiquinho chegou com o Gilberto Tim, falecido Gilberto Tim. Ele chegou para mim e falou assim, não, você vai jogar comigo de quarto zagueiro. Aí eu peguei e fui. Voltei a jogar de quarto zagueiro. E, graças a Deus, eu fiz uma campanha muito boa lá no Coxa, né? No Curitiba. Mas eu devo também o ganho dessa taça, exclusivo também ao professor Gilberto Tim. Ele foi um preparador físico que ele me deixou enxuto, sabe? Ele chegava para mim e falava assim, você tem uma qualidade excepcional, mas você tem que tomar cuidado com o seu peso. Então, vamos trabalhar que você... Então, foi isso também que me ajudou eu pegar e ganhar a bola de prata. Ô, Deodoro, para encerrar minha última pergunta... Eu sempre tive esse problema. A qualidade é excepcional como jogador, mas o peso atrapalhava. Ô, Deodoro, você foi um grande jogador da defesa, mas um cara que tem a qualidade para jogar, eu me lembro bem. E como eu disse no início, você sempre foi um cara limpo, né? Eu citei o Vladimir porque ainda há poucos dias a gente fez uma entrevista com o Vladimir, que aliás está com um problema de saúde, mas se Deus quiser vai passar. E o Vladimir era um cara que dava um carrinho limpo, nunca machucou ninguém, né? Uhum. Hoje em dia os caras vivem arrebentando tudo. E você também é desse nível, né? Quando eu falo, o Deodoro jogava pra caramba, jogador limpo, duro, mas limpo, né? E eu queria que você falasse, hoje, eu vou perguntar como zagueiro, quem é o zagueiro de hoje, ou aquele grande zagueiro que você viu jogar, aquele que você falava, não, esse joga demais mesmo? Olha, hoje, o zagueiro que me enche os olhos, assim, porque a gente percebe que é um jogador que não gosta de ficar de fora. Se tiver que dividir, botar a cabeça na chuteira do jogador, ele vai colocar. É esse Paraguai do Palmeiras. Pode ver, o Palmeiras ele não fica fora, ele quer jogar. E isso aí me encheu os olhos, entendeu? Eu tenho muita raça. Mas, para mim, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, que inclusive joguei contra, Luiz Pereira. Luiz Pereira adivinhava, tinha muitos jogadores, né? Luiz Pereira, Figueroa, Amaral. Muitos jogadores, muita qualidade. O Careca um dia me falou assim, tem zagueiro que fica te batendo e não consegue jogar.
Eu prefiro esse, porque nesse eu consigo ganhar. Agora, o problema é você pegar um Aldair, citou Luiz Pereira, citou outros, que esses caras tiram a bola da gente como se fosse com uma pinça. Pum, quando você olha, não está mais, né? Eu achei uma definição maravilhosa, viu, Deodoro? Quartarolo, é rapidinho, eu queria fazer uma observação. Faz. E, no meu caso, eu agradeço a Deus todo dia. Eu, de ter sido esse jogador, de ter sido essas pessoas, eu devo muito à minha companheira. Opa! A minha companheira, ela chama Terezinha, nós estamos juntos há mais de 50 anos. Nós se conhecemos quando tinha uma semana de peneira na Portuguesa. Então, nos momentos difíceis, nos grandes momentos, estamos juntos. Né? E tem um casal de filhos, o meu filho, que até que me deu a força aqui. Meu filho é advogado, chama Dr. Jefferson. E a minha filha é psicóloga, chama Gisele. E eu tenho 2 netos maravilhosos que eu ligo para ele toda hora. O Gustavo e o Arthur. Então, essa observação é importante porque atrás de uma família tem que ter uma grande esposa e, graças a Deus, Deus me presentou com isso. Parabéns. Dá um beijo na Terezinha, nas crianças. Todos eles, né? Porque você é um cara do bem, Deodoro, que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui. Eu não vou esquecer, porque eu era criança, molecão, e você era um cara educado. Você brincava com a gente. Mas com todo mundo, não era só com você, Seródio. Sim, mas tem muito jogador aí, eu conheço jogador aí daquela época, que ia comer melancia e não ficava, nem olhava na cara da gente. Ele entende mais ou menos o que eu falei. Você era um cara educado, sempre tive um orgulho danado de ter conhecido você. Obrigado de coração, viu? Eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão me dando aí. E pode ter certeza que eu fico muito triste, né? Porque quando vejo alguns de vocês que não estão na mídia aí trabalhando, velho. Não pode. Não deixam mais, nós ganhamos muito. Entendeu? Vocês têm que estar sempre aí, porque vocês... É igual eu, vocês pegaram a fase da imprensa aí, que não era fácil. Agora está tudo fácil aí. Então, a gente fica triste com isso, mas é a vida, né? Eu agradeço a vocês por essa oportunidade aí. E o que vocês precisarem de mim, que eu puder fazer alguma coisa, estamos juntos aí, tá bom? A recíproca é verdadeira, meu amigo Teodoro. Teodoro José de Almeida Leite, 73 anos de idade, firme e forte, uma história bonita no futebol. Isso que ele falou, é claro que a gente respeita demais essa nova geração. Tem muita gente de muita qualidade, é o segmento, é a vida. A gente vai passando, as pessoas vão chegando e vão também ocupando espaço, e muitos com muita categoria. Mas o meu pai lá em Piracicaba falava o seguinte, bem caipira, viu, Dodoro? Depois que a gente abre a mata, o meio da mata, todo mundo passa. Qualquer um passa. O problema é abrir. Com certeza. Quartarolo, rapidinho, ó. Passa. Viu, Quartarolo? Rapidinho. Oi. Dia 7 de setembro agora, vai ter um jogo de veterano do Santos aqui. Como você é santista... Opa! Né? Então vai ter um jogo aqui, vai estar Juari, Serginho Chulapa, Gilberto Costa. Vou falar que participei com você. Essa gente já participou com a gente também. Deodoro. O jogo vai ser aonde? Javari. Não. O jogo vai ser aqui na Zona Sul. Opa! No 7 de setembro. Já ouvi falar. Da velha guarda aí do Santos vai vir jogar aqui. Entendeu? Dá um abraço deles por nós. Numa vou dessa, dar um abraço pro pessoal aí. Dependendo da minha escala aqui, que o Serode aqui me escala sempre, ou lá da Rádio Craque Neto, eu vou, se eu tiver liberado. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ficar sabendo direitinho como é que vai ser a programação aqui. Aí eu tenho o telefone aqui, eu mando para vocês. E aí, se puder vir, vocês pegam, vem. Manda pro Fred. Deodoro, eu fiquei muito feliz em te ver, Piracicabano da Cepa. Dê um abraço da dona Terezinha, em todos os seus aí. Também sou avô de 2 netos, neto muito feliz da vida. E vida que segue, e como eu costumo dizer, nessa fase da vida, Deodoro, todo dia é jogo de final, é domingo. Um abraço, cara. Com certeza. Fica com Deus no seu, Serode. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade aí, e muita saúde para vocês e a todos aqueles que vocês adoram, a família. Falou? Mais obrigado. Importante. Um beijo no teu coração.
Esse Deodoro, hein, Seródio? Que entrevista bonita, mais uma que vai ficar também no nosso arquivo, no nosso YouTube, à sua disposição. Deodoro jogou no Nacional, na Portuguesa, no Juventus, no Vasco da Gama, no Curitiba, foi campeão em muitos lugares, é um cara... Joguei no Guarani também. Guarani de Campinas, grande Guarani. Garça, que não pode... E no grande MAF. O MAF lá da nossa... Campeão, muito tempo campeão lá em Piracicaba do Amador. Verdade, campeão amador. Gente, obrigado, Deodoro, a todos vocês. Até a próxima aqui no Futebol em Rede Entrevista. Fiquem com Deus. Obrigado, eu que agradeço.